E o assunto agora são os cuidados que os cafeicultores têm que ter contra as pragas e doenças para que o potencial de renda na sua produção não seja perdido. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora com Santino Alejandro, que é assistente de pesquisa em nematologia do Instituto Agronômico do Paraná. Boa tarde, Santino. Boa tarde. O cafeeiro ele pode ser atacado por uma série de pragas e doenças. As mais importantes no Brasil são a broca do cafeeiro, a ferrugem do cafeeiro, o bicho mineiro e também os nematóides. Nós podemos dar destaque aos nematóides uma vez que as outras pragas e doenças nós também conseguimos ver ela na parte aérea, enquanto os nematóides, como são patógenos do solo, nós não conseguimos identificá-los no momento inicial ao olho nu. Então é importante, no caso dos nematóides, que o tipo de observação que seja feita seja um pouco mais específico, normalmente a partir de coleta de solo, encaminhar isso para laboratórios especializados e a partir de então, com um diagnóstico preciso em mãos, tomar as medidas necessárias de manejo e controle para que essa doença não venha a causar grandes danos à cultura. No caso dos nematóides, nós temos dois grupos que atacam o cafeeiro. Um deles é composto pelo gênero Meloidogene, e entre os Meloidógenes a gente destaca Meloidogene exígua, Meloidogene paranaensis e Meloidogene incógnita. Nos estados, no estado maior produtor do Brasil hoje, Minas Gerais, há uma grande concentração, há muito diagnóstico da presença de Meloidogene exígua, cujo nematóide os produtores acabam tendo um nível de convivência razoável com ele, apesar de que ele também cause danos. Quando a gente passa para Meloidogene paranaensis, especialmente, que recentemente vem sendo diagnosticado também no estado de São Paulo, em Minas Gerais, esse pode causar danos de mais de 50% de perdas na produtividade da cultura, em alguns casos mais graves, levando inclusive as plantas à morte. Então é importante que o produtor fique atento, porque no caso desse grupo de nematóides, dependendo da espécie que ele tem presente na sua área, ele pode ter a sua produtividade comprometida. Se a gente for pensar a nível de Brasil, os dados que a gente tem oficiais, a gente com certeza pode acreditar que os nematóides eles consomem aí quase R$ 500 milhões em renda, quase R$ 500 milhões em renda do produtor devido aos níveis que ele pode causar de danos. A gente sempre que diagnostica a presença do nematóide em uma área cafeeira, a gente precisa tomar uma série de precauções, primeiro para que esse nematóide ali presente não seja disseminado para os outros talhões da propriedade. Depois disso, a gente normalmente vai olhar como é que está o estande dessa lavoura, se as plantas estão pouco ou muito debilitadas, e a partir daí eu vou ter algumas medidas. Uma delas é a utilização de nematicidas, sejam eles químicos ou biológicos, que podem ajudar, né, na melhoria. Além disso, quando a gente pensa na renovação de lavouras, aí a gente tem um outro componente interessante, que é a utilização de cultivares com resistência genética. Porque quando nós aliamos a resistência genética ao manejo com plantas de cobertura na entrelinhas e o uso de nematicida, então a nossa chance de conseguir reverter o quadro, ou minimizar os danos é maior. Quando nós não utilizamos de medidas integradas para o manejo, a chance de êxito é menor e, no médio e longo prazo, quase sempre o produtor acaba tendo que erradicar aquelas plantas devido aos danos severos que a cultura acaba sofrendo. A primeira dica que a gente dá é que o produtor tome cuidado quando ele vai adquirir mudas para o plantio na sua área. Mudas livres de patógenos, inclusive nematóide, é importante para que você tenha uma lavoura com longevidade e produtividade adequada. Mas também é importante que o produtor faça um diagnóstico da sua propriedade, ou seja, se ele vai implantar uma lavoura, ou se ele verificou que há plantas dentro dessa lavoura que estão perdendo produtividade, estão depauperando, é importante que ele faça uma coleta de solo, com raízes também, envie isso para um laboratório especializado em análise nematológica, e a partir daí ele tem um diagnóstico.
Quando nós falamos de manejo de nematóides em cafeeiro, nós falamos de manejo integrado de pragas e doenças. Todas as medidas que nós tomamos para controlar uma doença, elas têm que estar aliadas também a uma boa nutrição da planta, ao controle das doenças de parte aérea. Então, isso deve ser planejado. Então, controlar nematóide passa também por ter um solo bem nutrido, ter uma planta com a parte aérea livre de pragas e doenças e também utilizar de maneira consciente os produtos químicos que estão disponíveis, no caso, os nematicidas que tem no mercado,